Como nós já discutimos, as cartilagens, elas representam um tipo de tecido conjuntivo especializado. As cartilagens, por apresentarem funções específicas, elas são classificadas como especializadas. Neste caso, nós temos diversos tipos de cartilagem. Dentre as principais, 3. Nós temos a cartilagem hialina, a cartilagem elástica e a cartilagem fibrosa, também conhecida como fibrocartilagem. É interessante ressaltar que cada uma dessas cartilagens, por exercer funções específicas, elas também estarão localizadas em regiões específicas. Essas cartilagens, elas também apresentarão morfologia, características histológicas que determinarão a sua constituição e também a sua função. Por exemplo, a cartilagem hialina é o tipo de cartilagem mais comum no organismo humano. A cartilagem hialina ela é responsável, por exemplo, por fazer o revestimento das superfícies articulares, por fazer o ajuste ou suporte de algumas estruturas, alguns tecidos que são moles. Citado anteriormente, a traqueia. A traqueia, por natureza, ela tem uma constituição por musculatura, por tecido conjuntivo, por tecido adiposo, que são, naturalmente, tecidos moles. No entanto, a traqueia ela precisa de uma passagem de ar. Essa estrutura aberta que a traqueia possui só é possível porque, ao longo da sua estrutura anatômica, existem placas de cartilagem que faz o revestimento e o suporte desses tecidos moles. Desta forma, a cartilagem hialina, neste caso, exibe uma função específica. No caso das superfícies articulares, a cartilagem hialina ela tem uma função primordial. Se ela não existisse naquela região, os ossos naturalmente entrariam em contato e o choque constante entre eles, mesmo na presença de um líquido sinovial, faria com que esses ossos eles se desgastassem ao longo do tempo. Nós sabemos que a destruição do tecido ósseo ou a degeneração, falha na sua composição ou desgaste, vai fazer com que inúmeras doenças sejam geradas. Dentre as cartilagens principais, a hialina, que é a mais abundante, ela possui como características histológicas, como todas as cartilagens, matriz e células. A cartilagem hialina, lembrando, exceto as articulares, elas serão revestidas por um tecido conjuntivo fibroso, que nós vamos chamar de pericôndrio. Na região profunda do pericôndrio, na borda da matriz que está em crescimento ou em formação, nós encontramos as células que nós chamamos de condroblastos. Esses condroblastos eles são responsáveis pela síntese de matriz extracelular. O que caracteriza com relação à composição orgânica, principalmente com relação às fibras na matriz da cartilagem hialina, é a presença abundante de colágeno do tipo 2. Essa presença de colágeno faz com que, anatomicamente, a cartilagem hialina ela tem um aspecto branco-azulado. Visualmente, uma cartilagem ela vai ter essa coloração. Histologicamente, quando nós coramos essa cartilagem, um corte realizado, e a coloração é efetuada por hematoxilina e eosina, nós vamos observar que a matriz da cartilagem hialina ela tende a ter uma natureza mais arroxeada. Então fica em tons de roxo até meio azulado, dependendo da coloração. Uma característica importante, a presença massiva de fibras colágenas do tipo 2 no interior da matriz contribui para que essa característica fique evidenciada na histologia. Além disso, a cartilagem hialina ela tem uma organização específica de células no interior. Os condroblastos, quando iniciam a síntese da matriz, eles proliferam, se dividem, só que eles não se dispersam pela matriz e ficam todos agrupados em uma mesma região. Neste caso, essas células elas formam grupos que na histologia, especificamente para o tecido cartilaginoso, nós vamos chamar de grupos isógenos. Por quê? Todas as células que pertencem a esse grupo vieram de uma mesma célula. Normalmente, cada grupo isógeno, que lembra um aspecto de cacho de uva, vai ter entre 7 ou 8 condrócitos ali no seu interior. Esses condrócitos, eles já exibem uma atividade metabólica bem menor quando comparado a um condroblasto, por exemplo. O condroblasto, sim, exibe uma intensa atividade de síntese de matriz. Uma vez aprisionado pela matriz da cartilagem, este condrócito, como agora é chamado, ele vai diminuindo gradativamente a sua atividade, sendo responsável apenas pela manutenção, da reposição, reconstituição de fibras presente na matriz extracelular. É claro, além de outros elementos que constituem essa matriz também.
Nós vimos, então, que a presença dos grupos isógenos é uma característica típica da cartilagem hialina. Nós observamos ainda, em cortes histológicos, que ao redor de cada grupo isógeno existe uma alta concentração de colágeno. Neste caso, esta região especificamente, ela fica bem mais intensamente corada. E nós chamamos essa região de cápsula ou de matriz territorial. Entre os grupos isógenos no interior da matriz, o restante da matriz não apresenta essa intensidade tão forte quanto a cápsula. Então, nós chamamos todo o restante da matriz, entre os grupos, de matriz interterritorial. Com relação à cartilagem elástica, o que determina a sua constituição, claro, além da sua propriedade, como o próprio nome já diz, elasticidade. A cartilagem elástica, por ter uma constituição enriquecida em fibras elásticas, faz com que ela tenha uma extensibilidade maior, uma flexibilidade maior. Neste caso, nós vamos encontrar, além de colágeno do tipo 2 no interior dessa matriz, uma presença abundante de fibras elásticas. As fibras elásticas, como nós já vimos, vão atribuir essa função específica para a cartilagem elástica. Por exemplo, a orelha, se você puxar, ela é flexível, ela estica de certa forma, mas ela retorna ao seu volume normal, ao seu tamanho normal. Neste caso, isso só é possível porque essa parte mais sólida presente na orelha é a cartilagem elástica. A cartilagem elástica ela tem uma estrutura semelhante à cartilagem hialina. No entanto, nós não encontramos a presença de abundantes grupos isógenos no interior da matriz. É comum que as células, os condrócitos, fiquem agrupados em grupos menores em uma quantidade muito grande de células. Isso faz com que, no interior da matriz, a gente não tenha uma dispersão muito grande entre as células, entre os grupos. Deste modo, faz com que essa cartilagem tenha uma organização parecida. No entanto, quando observado histologicamente, nós conseguimos ver que a presença de fibras elásticas, nesse caso, faz com que a matriz da cartilagem elástica, ao invés de ter uma coloração em tom de roxo, como se apresenta a hialina, ela vai ter uma tonalidade mais puxada para o marrom ou mais avermelhado. Isso por causa das características físico-químicas dessa fibra elástica. Além da cartilagem hialina, da cartilagem elástica, nós temos também a cartilagem fibrosa, ou conhecida popularmente como fibrocartilagem. Normalmente, nós encontramos essa cartilagem, por exemplo, entre as vértebras, formando o que nós chamamos de disco intervertebral. A sínfise púbica, no osso da bacia, também é unido por uma fibrocartilagem. Normalmente, esse tipo de cartilagem, ela está sempre sob constante pressão. O colágeno que predomina na constituição da matriz da fibrocartilagem é o colágeno do tipo 1, um colágeno mais espesso, mais robusto, mais rígido, que faz com que essa cartilagem ela aguente ou suporte mais as pressões exercidas sobre ela. A organização das fibras determinam a forma como a cartilagem ela vai se estruturar. Além disso, a localização anatômica, como por exemplo, do disco intervertebral, no interior dessa cartilagem, nós vamos encontrar, por exemplo, o núcleo pulposo, onde está abrigado um material gelatinoso que vai fazer com que a coluna vertebral, mais propriamente a cartilagem, consiga absorver o impacto exercido sobre a coluna, sobre o nosso esqueleto. A pressão faz com que as fibras elas se organizem de forma concêntrica a organizar a fibrocartilagem, por exemplo, do disco intervertebral, na forma de halos. Essa constituição mais robusta, mais reforçada, vai fazer com que essa cartilagem ela consiga resistir melhor a essas pressões. Vale ressaltar que problemas com relação ao rompimento dessas fibras, no caso especificamente do disco intervertebral, extravasamento deste núcleo, desse material gelatinoso que existe ali dentro, é muito comum, ou é uma das causas mais comuns, da formação de hérnia.